Só, gente, dia 6 de setembro é o dia do sexo. E esse é um assunto que o pessoal fala pouco e fica tímido, né, quando entra no tema. Então a gente fez o seguinte, colocou a repórter Marcela Munhoz, lá de Campinas, numa enrascada. Jogamos ela no centro da cidade de Campinas para perguntar pro pessoal o porquê dessa vergonha toda. Olha só o que deu. Hoje é dia 6/9/69. Esse número te lembra alguma coisa? Pois é, hoje é o dia do sexo. Só que estamos em pleno século XXI e ainda existe muito tabu para falar sobre o assunto. Por que será que isso acontece, hein? Nós viemos até o centro de Campinas para tentar entender o motivo e também para tentar descobrir um pouco mais sobre a vida íntima das pessoas. Primeira pergunta, você está solteira ou casada? Casada. Solteiro. Vocês são um casal? Sim. Namorado. São namorados? Sim. Como é que tá a vida entre quatro paredes? Vixe. Tá tenso. Depois que tem filho fica mais difícil, mas tá indo. Rapaz, não tá bom não, que a minha esposa tá no Piauí e eu tô aqui. Boa. Maravilhosa. Se melhorar, estraga. Nossa, então tá ótima mesmo. Tá ótima. Como que tá a vida entre quatro paredes de vocês? Normal, graças a Deus. Ela deita na cama, vira pra lá e dorme, não chama eu. Vocês fazem sexo mais do que vocês gostariam, menos ou de acordo? Não, a minha não existe, então tá ótimo. Menos. Queria mais. A gente arruma um jeitinho, deve sempre dar um jeito. Já chegou a ter alguma briga em relação a isso? Não, a gente não briga não. Tem uma briga ou outra, mas isso é normal, né, de casal. Mas é tranquilo. Às vezes quer um dia quer uma atenção, aí a pessoa, a parceira não quer te dar, ou vice-versa, acaba brigando, né? A gente é bem comportado. Que frequência que você costuma fazer sexo? Todo dia. Todo dia? É. Já tem filho ou não? Tem uma menininha. Por que será que as pessoas ainda sentem essa vergonha, tem esse tabu de falar sobre sexo? Talvez por causa de timidez, né? Tem muita gente que é tímido fechado e acaba não falando nada, né? Porque antigamente era muito regrado, né? Não podia, que antigamente tinha que namorar do lado dos pais. Aí hoje em dia também tem os pais que, tipo o meu ainda é assim. Mas alguns já são bem mais liberais, né? Tá vendo? Ela tem vergonha. Tá certo. E seu pai assistindo essa reportagem, como que vai ser? Ele vai me matar. No dia do sexo vai ter sexo pra comemorar também? Vai sim. Sensacionais as respostas, né? Bom, e para falar mais sobre esse tema que gera tabu aí em qualquer rodinha, vamos bater um papo por Skype com a jornalista e educadora sexual Natália Jankiewicz. Bom dia, Natália, tudo bem? Bom dia, é um imenso prazer estar aqui falando com vocês no dia do sexo. Ai, que bacana. Você aí que é especialista nisso, eu queria que você me falasse algumas coisas. Eu queria começar falando o seguinte, que o sexo tem o poder de unir e separar casais, né? Quando tá tudo bem ali na vida sexual do casal, ok. Mas quando não tá bem também, a coisa já vai para um lado não muito bom, não é isso, Natália? Exatamente. O sexo ele tem que ser um lugar de prazer para os dois, né? Quando o sexo é feito só para agradar, para satisfazer o outro, é óbvio que não vai ser um lugar para onde você vai querer voltar, né? É bem complicado. A gente tem um dado aqui também que 55% das brasileiras têm dificuldade de chegar ao orgasmo. Por quê? A que você atribui isso, Natália? Olha, é uma série de fatores, a começar pelo fato de que a nossa anatomia, ela é escondida, né? Então, desde pequenininha, a gente tem pouco contato com a nossa anatomia, com a nossa vagina, e nós não somos incentivadas, pelo contrário. Quando a gente se toca, quando a gente se explora, quem nunca ouviu aquele tira a mão daí, menina, que coisa feia, né? Então, a gente não se conhece, a gente não se toca, e aí a gente vai pro sexo, ainda somos criadas culturalmente para satisfazer, né, o outro. Então a gente se preocupa muito pouco com o nosso prazer e acho que principalmente nas relações heterossexuais os homens agora estão começando a se preocupar mais com o prazer da mulher. Então o foco acaba sendo todo o homem, né? Se a gente pensar, por exemplo, quando a gente fala em preliminares, a gente está falando de alguma coisa que acontece antes do ato principal, que seria o quê? A penetração é considerado o ato principal. Só que essa prática que dá tanto prazer sexual para o homem, na verdade, 80% das mulheres afirmam que não sentem prazer, ou talvez não prazer, mas não chegam ao orgasmo por meio da penetração.
Então, o segredinho delas está ali no clitóris, que é um órgão externo. Então, se a gente ignora uma coisa tão básica que é da nossa anatomia, se nós não nos conhecemos e os homens não sabem dessa informação, fica muito difícil mesmo ter prazer no sexo e manter a libido em alta, né? Ai, sem dúvida. Natália, a gente está recebendo algumas perguntas aqui pelo nosso WhatsApp. Se você quiser também mandar a sua, é no 988198000 e eu vou passar para você. Você responde pra gente, tá bom? Vamos lá. O Frederico de Praia Grande está perguntando. Ele diz que ele tem o pênis muito curvado. Isso pode prejudicar na hora da prática sexual? E pergunta também se é comum essa curvatura. Sim, na verdade é bastante comum que os pênis sejam um pouco curvados em qualquer direção, né? Esquerda, direita, para cima e para baixo. O que acontece é, se esse pênis curvado causa dor para ele no momento da ereção, estando numa relação sexual ou numa masturbação, enfim, se isso causa dor, ele deve procurar um médico, porque, na verdade, o que acontece pode ser um acúmulo de pequenas fraturas penianas que causam uma placa, uma fibra, digamos assim, que vai entortando o pênis. Agora, se é uma curvatura que ele observa desde criança, desde adolescente, é uma coisa que não progrediu absurdamente e que não causa dor, não tem problema. Do contrário, pode ser a doença de Peyronie e aí tem que procurar um urologista. Ah, entendi. Vamos lá. O Arthur de Santos está perguntando: algumas meninas reclamam que o meu pênis é maior que o normal. Pode uma coisa dessas, Natália? Há como deixar a menina mais tranquila, melhorando a relação? Olha, bom, primeiro eu espero que ele não tenha falado isso para se gabar em rede nacional, né? Tomara, né? Mas o fundamental, não só, mas principalmente para homens que têm pênis aí acima da média, é a lubrificação da mulher. A lubrificação da mulher é o equivalente à ereção do homem, ou seja, ela é o sinal de que o corpo está pronto para o sexo. Se essa penetração acontece de uma forma muito seca, digamos assim, quanto maior a circunferência do pênis e tal, e o comprimento, esse atrito da penetração pode causar microfissuras no canal vaginal, que são fissuras que a gente não enxerga, mas são cortezinhos, e aí tem algumas bactérias oportunistas que podem entrar, e aí você pode ter tanto uma dor, uma queimação, quanto depois uma infecção urinária, por exemplo. Então, lubrificação é o truque. Se a mulher não tem muita, use lubrificante artificial, não há nenhum problema em relação a isso. Ah, então tá bom. Tá aí, fica tranquilo então, viu, Arthur? Tá tudo tranquilo pro seu lado. Vamos lá, o Marcos, também de Santos, de 36 anos, ele tá perguntando que a mulher dele está grávida de 37 semanas. Eles podem fazer sexo ou existe algum risco para a saúde do bebê? Muita gente tem essa dúvida, né, Natália? Muita gente. Olha, desde que não haja uma contraindicação médica, desde que essa gravidez esteja ocorrendo de forma saudável e natural, não há problema nenhum. O que acontece, as pessoas muitas vezes acham que a penetração, né, o pênis pode machucar o bebê, mas ele tá muito bem protegidinho ali no útero, tá? Não tem perigo nenhum. E uma outra coisa que algumas mulheres, por conta da pressão mesmo, do peso do bebê, não se sentem confortáveis ou não acham posição confortável por conta da barriga. Mas a gente precisa lembrar que sexo não é só penetração, que vocês podem trocar muitas carícias e fazer sexo oral, por exemplo, e trocar masturbação e ter prazer nessa gravidez também, mesmo aí você já tá numa reta final, né? Tá bom, vamos lá então. Agora o Diogo de Jaguariúna tá perguntando: fazer sexo várias vezes ao dia é bom ou prejudica em alguma coisa? Nossa, não. Mas várias vezes ao dia também, não? Tá com tempo livre ele, né? Poxa. Não tem problema nenhum. Sexo, quando não tem dor, quando é um sexo consensual, ou seja, as duas pessoas estão de acordo, faz bem para a saúde. Inclusive, a masturbação, o sexo solitário também não tem problema. Agora, a única questão seria, se você está deixando de fazer outras coisas importantes na sua vida, como trabalhar, estudar, tomar banho, né? Para fazer sexo e só consegue pensar nisso, aí sim é importante procurar um profissional, um psicólogo, para ver o porquê dessa obsessão. Mas o sexo em si, várias vezes por dia, não tem problema nenhum. Tá bom. Vamos à próxima. Então, essa pessoa não quis se identificar, tudo bem também, viu, gente? Se não quiser se identificar, não tem problema. E ela gostaria de saber se tem posição certa para poder ter o orgasmo e qual seria a boa posição ou a posição certa para poder engravidar. Tá, vamos lá. Bom, primeiro que posição certa para engravidar, essa coisa é um mito, tá?
não faz diferença. E também é um mito de que existe uma posição certa para você chegar ao orgasmo. As pessoas são diferentes e as pessoas têm preferências diferentes, tá? E isso tem muito mais a ver, eu digo que o órgão sexual mais importante do ser humano, ele está em cima do pescoço e não entre as pernas. Ou seja, é a tua cabeça que tem que estar relaxada, que tem que estar conectada com aquele momento, com aquela pessoa, independente da posição sexual. Se você vai estar de pernas para cima, pernas para baixo, enfim. Então, tem muito mais a ver com a intimidade que se cria naquele momento e o quanto você está relaxado, o quanto você conhece o seu corpo, o quanto você consegue comunicar para o outro qual é o ritmo, qual é a velocidade, enfim, que você quer determinado estímulo. Tá, o Gustavo Moreira de Campinas entra num assunto também que tem muito tabu aí, que é a penetração anal. Ele pergunta se muita penetração anal faz mal. Tá, vamos lá. A questão da penetração anal, rolam aí muitos vídeos na internet, né? Umas coisas bastante sensacionalistas. O que acontece? O ânus, ele não tem uma lubrificação natural como tem a vagina. Então, para que a penetração aconteça, é preciso, é fundamental, é básico ter um lubrificante artificial. Não tem jeito, tá? Em segundo lugar, é importante colocar preservativo, camisinha. Tanto para evitar doenças sexualmente transmissíveis, quanto o contato do pênis com as bactérias que moram ali naquela região anal, podem entrar pela uretra e aí o homem pode ter alguma infecção, por exemplo, uma infecção simples, urinária ou outras mais complicadas. Não faz mal no sentido de que, desde que você não tenha nenhum problema ali, digamos, intestinal, retal e etc., que esteja tudo em ordem, você esteja lubrificado, relaxado e com camisinha para evitar aí essa transmissão de vírus e bactérias, não tem problema nenhum. Claro que, por conta da musculatura, por uma questão anatômica, de própria elasticidade, você tem que ir com mais cuidado e essa penetração não pode ser feita de uma forma muito vigorosa, muito violenta, tá? Precisa ser com calma e claro que a pessoa tem que estar afim de fazer isso, tem que ser uma coisa consensual. Ah, então tá bom. Vou fazer mais uma perguntinha aqui do Ademir. Ele mora em Praia Grande, deu até o bairro, olha. O Ademir falou que mora no bairro Esmeralda. E ele gostaria de saber por que a mulher demora para gozar, o que acontece, porque o homem sempre goza mais rápido e a mulher demora tanto. É um pouco do que você falou, talvez, né, Natália? Sim, é o seguinte, Ademir do bairro Esmeralda, os homens, eles têm uma anatomia para fora e a parte mais sensível deles ali tá muito visível, que é a glande, né? E o homem sabe muito bem o que fazer na hora do sexo, mesmo que as mulheres ficam muitas vezes tão preocupadas com ser boa de cama, e sendo boa de cama ou não sendo boa de cama, a hora que o cara quer chegar ao orgasmo, ele chega, ele sabe o que fazer. E a mulher muitas vezes quer chegar ao orgasmo, mas nem ela sabe, né? Muito menos comunicar para o outro. Fora isso, o corpo do homem, ele consegue ficar excitado mais rápido por uma questão fisiológica também. As mulheres demoram mais tempo. Para você ter uma ideia, Ademir, os homens, eles no Brasil chegam ao orgasmo entre 2 minutos e meio e 5 minutos depois que começa a penetração. A mulher no sexo precisa de 20 minutos. Olha Ou só. seja, a ideia é o seguinte, estimule mais o clitóris dessa mulher antes de começar a penetração. Dê bastante atenção para lá, porque o clitóris da mulher é o equivalente ao seu pênis no sentido de sensibilidade. Não é no canal vaginal lá dentro onde você penetra, tá? Então essa é a dica. Entendi. Natália, é o seguinte, tá todo mundo mandando um monte de pergunta aqui, tá congestionando o nosso WhatsApp. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou seguir um pouquinho aqui com o jornal, mas daqui a pouco eu vou te chamar de novo pra gente responder mais perguntas. Pode ser? Você espera a gente aí? Com certeza. Então combinado. Tá bom, Natália, até já. Já eu te chamo, tá? Até já.